Provavelmente você já ouviu falar em culto, seminários, campanhas de libertação. E alguns, de maneira equivocada, acreditam que isso aí está limitado somente a expulsar demônio. Lógico que fez parte do ministério de Jesus e dos discípulos expelir espíritos malignos dos oprimidos do diabo. Mas quando o assunto é libertação, é algo muito mais profundo. Então eu te pergunto, é possível alguém ser liberto sem conhecer a verdade? Porque em João 8,32, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus está falando? No mundo relativista, onde as pessoas afirmam ter a sua própria verdade, baseada em suas convicções religiosas, filosóficas e até ideológicas, nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui, e para isso vamos ler o versículo anterior, quando ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus está partindo dessa premissa, ele está aplicando a verdade à palavra dele. A verdade que eu e você precisamos viver, conhecer a cada dia, é através da palavra dele. E os líderes religiosos, eles não entendem. Eles vão questionar Jesus, eles vão dizer que são filhos de Abraão. Por que eles eram escravos? E cada vez mais Jesus vai reforçando de uma maneira incisiva. Ele vai dizer: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo, ele não tem um lugar permanente na família, mas o filho permanece nela para sempre. Então isso já é um alerta para mim e para você, porque Jesus está separando a hereditariedade, a tradição familiar, religiosa, de ser filho espiritual. Assim como esses líderes judeus, nós temos que tomar cuidado com desculpas como: eu venho de uma família tradicional católica, ou eu nasci em berço evangélico, frequento uma igreja, fui batizado. Jesus está mostrando aqui que não se trata da religiosidade, se trata de ter um relacionamento com ele através das escrituras, obedecendo seus preceitos. E o embate entre ele e esses líderes vai continuar, porque eles vão continuar falando dessa descendência de Abraão. Jesus vai dizer que sabe que eles são descendentes, mas se de fato eles fossem filhos de Abraão, eles teriam as mesmas obras de Abraão. Ele vai dizer assim também, no versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas em vocês não tem lugar para minha palavra. Eu falo o que eu ouvi do Pai, mas vocês procuram agradar o Pai de vocês. Então veja, Jesus ele está introduzindo mais um pai nessa conversa. E para quem gosta desse assunto de paternidade, Jesus vai mostrar um outro pai nessa história. E eles estão dizendo: somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus. Jesus diz que não. No 44 ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês podem me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, Jesus falou que o próprio Satanás não se apegou à verdade, não há verdade nele, e que ele exerce paternidade sobre as pessoas que não querem andar com Jesus, que não creem em Deus. Eu sei que é algo muito pesado, mas é a palavra de Deus que está falando. Somente é filho de Deus aquele que anda com Jesus, que tem Jesus como Senhor da sua vida. Então por isso nós temos que saber que a nossa oração confessional, quando nós convidamos Jesus, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é o primeiro passo, seguido de arrependimento e de uma nova caminhada, de um novo proceder em nossas vidas. Mas essa libertação é um processo que só é possível mediante o conhecimento das Escrituras. Por isso
Tome muito cuidado com esse tipo de pregação, com esse tipo de sermão que te oferece, te promete soluções instantâneas e miraculosas para os teus problemas. Não estou desprezando a batalha espiritual, não estou desprezando a influência dos demônios. Mas esses falsos ensinos que muitas vezes te pedem uma quantidade em dinheiro para fazer libertação, objetos ungidos, as pessoas estão oprimidas, com problemas na casa, nas finanças, na família, no trabalho. E a igreja, não vou nem dizer igreja, essas seitas vêm e te oferecem por valores exorbitantes objetos ungidos com desculpa de quebra de maldição e libertação, como água, fronha, meia, colher de pedreiro, tijolo, vassoura, caneta. Tudo isso é ocultismo, é satanismo, são feiticeiros que vêm com uma solução rápida, como uma vara mágica, e pronto, teus problemas acabaram, você está liberto. Não, não é isso que Jesus está falando. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E é por isso que o ministério de Paulo era apontar para Cristo. 2 Coríntios 4, você pode ler do 1 ao 6. Paulo está combatendo também os falsos mestres, os falsos ensinos. Ele vai dizer que ele não usa de astúcia e nem de maneira enganosa para torcer a palavra, torcer a verdade e manipular. Pelo contrário, ele expõe a palavra de Deus de uma maneira clara e direta. Por isso que no versículo 4, ele diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Cristo. Então, se Jesus falou dessa paternidade satânica, Paulo está dizendo que o inimigo cega o entendimento. As pessoas não entendem, a palavra de Deus não fica clara. E tudo que eu estou falando, embora seja algo difícil de viver, é algo muito simples. A matemática de Deus é simples. Então Paulo, ele é incisivo nisso. Que o inimigo causa uma cegueira espiritual. Você pode continuar no livro de 2 Coríntios, quando ele está combatendo esses ensinos, em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, olha que interessante o que ele diz. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? Ele vai explicar no próximo versículo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então são fortalezas na mente. Por isso que o próprio Paulo nos aconselha em Romanos a renovar nossa mente. Nós precisamos renovar nossa mente. Ter uma metanoia. Eu sei que é difícil mudar a cultura, a cosmovisão de uma pessoa, mas ela vai vir mediante a clara exposição da palavra de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais em Jesus. Que armas são essas? A oração, o jejum, a fé, a esperança, o amor, o perdão. E nesse contexto que nós estamos refletindo hoje, a palavra de Deus. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Vai um macete aí para você. Se você vai fazer um concurso, um vestibular, qual que é a tua primeira atitude? Não é estudar? Não é conhecer a disciplina, a matéria, para ter um bom desempenho? Então por que na tua vida espiritual é diferente? Não, meu amigo, não, meu irmão. Precisamos conhecer os princípios da palavra. Algumas pessoas às vezes conversam comigo, estão com um problema com o filho, o marido bebe, a esposa é chata, algum conflito no trabalho. Mas está aqui a receita.
Não existe nada que venha fácil, né? Então, para nós já ir para o final, tome muito cuidado com esse tipo de sermão que diminui ou nega a eficácia da obra da cruz de Cristo, que nega o poder do sangue de Jesus e que te promete uma solução, porque esses pregadores, esses falsos mestres, eles não estão procurando convertidos, eles estão procurando adeptos, consumidores. Tem feito de um assunto tão sério quanto a libertação, comércio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um forte abraço e que Deus te abençoe.